Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia de continuarmos a leitura do livro de Neemias. Vamos ler hoje Neemias 5, 6 e 7 e no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente estiver lendo hoje, tá? Então já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Neemias 5. Neemias defende os pobres. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Alguns diziam: Nós, os nossos filhos e as nossas filhas, somos numerosos. Precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: Tivemos que penhorar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguir trigo e matar a fome. Havia ainda outros que diziam: Tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar ao rei o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de os nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. De fato, algumas das nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e acusações, fiquei furioso. Depois de refletir no meu coração sobre tudo isso, repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: Vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso, convoquei uma grande reunião para tratar deles e disse: Na medida do possível, nós resgatamos os nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora, vocês estão até vendendo os seus irmãos. Assim, eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso, prossegui. O que estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente as suas terras, as suas vinhas, as suas oliveiras e as suas casas, bem como os juros que cobraram deles, a centésima parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Eles responderam: Devolveremos tudo o que você disse e não exigiremos mais nada deles. Faremos o que você nos pediu. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda da sua casa e dos seus bens todo aquele que mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse: Amém. Então louvaram ao Senhor e o povo cumpriu o que prometeu. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem os meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Contudo, os governantes anteriores, aqueles que me precederam, impuseram cargas sobre o povo e tomavam dele 40 ciclos de prata, além de pão e vinho. Até os seus auxiliares exerciam domínio sobre o povo. Por temer a Deus, porém, não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens, entre judeus do povo e os seus oficiais, comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos.
Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigia a comida destinada ao governador, pois as exigências eram pesadas sobre este povo. Lembra-te de mim com favor, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. Neemias 6. A tentativa de intimidação. Quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Então, na quinta vez, Sanbalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na eminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: Há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meitabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: Vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia, eu lhe respondi: Acho que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sanbalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sanbalate, meu Deus. Lembra-te também da profetista Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O término da reconstrução. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. E também, naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhe enviava sua resposta, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Neemias 7.
Depois que o muro foi reconstruído e eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Hanani e com ele Hananias, comandante da cidadela, pois Hananias era fiel e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em seus postos no muro, outros em frente à sua própria casa. A lista dos que voltaram do exílio. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar, e nele estava registrado: estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua própria cidade, na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Naamani, Mardoqueu, Bilsan, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Esta é a lista dos homens do povo de Israel. Os descendentes de Parós, 2.172. Cefatias, 372. Ará, 652. Paate Moabe, por meio da linhagem de Jesua, e Joabe, 2.818. Elão, 1.254. Zatu, 845. Zacai, 760. Binui, 648. Bebai, 628. Asgade, 2.322. Adonicão, 667. Bigvai, 2.067. Adim, 655. Ater, por meio de Ezequias, 98. Hassum, 328. Bessai, 324. Arife, 112. Gibeon, 95. Os das cidades de Belém e de Netofate, 188. Anatote, 128. Bet Asmavete, 42. Kiriate Jearim, Quefira e Berote, 743. Ramá e Geba, 621. Micmas, 122. Betel e Ai, 123. E outro Nebo, 52. E outro Elão, 1254. Arim, 320. Jericó, 345. Lode, Hadide e Ono, 721. Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os descendentes de Gedaías, por meio da família de Jesua, 973. Imer, 1052. Passur, 1247. Arim, 1017. Os levitas, os descendentes de Jesua, por meio de Cadmiel, pela linhagem de Odeva, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 148. Os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Hassufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Hagaba, Salmai, Hanã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezi, Necoda, Gazão, Uza, Passeia, Bessai, Meunim, Nefuzim, Baquebuque, Hacufa, Harur, Baslute, Meida, Arsa, Barcos,
Cícera, Tamá, Nessias e Atifa. Os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Hazebaim e Amon. Total dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Arza, Querube, Adom e Imer, mas não puderam provar que as suas famílias eram descendentes de Israel, os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 642. Entre os sacerdotes, os descendentes de Rebaías, Acós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade e que era chamado por aquele nome. Eles examinaram os seus registros genealógicos, mas não conseguiram achá-los. Por isso, foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador determinou que eles não comessem os alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. A comunidade reunida totalizava 42.360 pessoas, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 245 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 1.000 dáricos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos chefes das famílias deram à tesouraria 20.000 dáricos de ouro e 2.200 minas de prata para a realização do trabalho. O total dado pelo restante do povo foi de 20.000 dáricos de ouro, 2.000 minas de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os músicos e os servidores do templo estabeleceram-se nas suas próprias cidades, bem como alguns do povo e os demais israelitas. Quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado nas suas cidades. E assim finalizou a nossa leitura de hoje. Exatamente. Com aí o início, né, de uma revolta, querendo ou não, de Neemias com os nobres ali, né, de Jerusalém, reprimindo ali, né, os pobres, os compatriotas deles, né, isso que é triste. E começamos a nossa leitura ali em Neemias 5, com o título, né, de Neemias defende os pobres. E ali a gente já começa com um momento meio conturbado, aonde alguns judeus, né, irmãos judeus ali, começam a se achegar a Neemias e contar o que está acontecendo, né? Que os filhos, as filhas, eles são numerosos e estão precisando de trigo para comer. Outros vinham e falavam que a terra estava em penhor. Outros vinham e falaram que precisou tomar dinheiro emprestado para poder sobreviver, né? E ali Neemias estava ouvindo aquilo e meio que ficando irado, né? Ele ouviu as reclamações, as acusações e ficou furioso. Por quê, gente, que ele ficou furioso? Ali aonde ele já estava na terra dos judeus, dos israelitas ali, ele estava em Jerusalém. Então, logo, ali a terra era deles, dada pelo Senhor. Então, por que eles deveriam estar passando por isso, né? O que estava acontecendo? Aqui dá a entender que pode ter duas opções de israelitas ali naquela terra. A primeira opção, ser aquele israelita que enriqueceu durante o exílio lá na Babilônia e levou essa riqueza ali para Jerusalém, ou então ser a primeira leva, né, que foi junto com Zorobabel para
Jerusalém, e ali ele começou a criar negócios lucrativos. E com isso, né, ser como se fosse um rei ali na terra de Jerusalém, né, cobrando impostos e tudo mais, e cobrando até lucros sobre dinheiro emprestado. E quando Neemias ouviu isso, né, ele foi refletir, tanto é que coloca ali no versículo 7, né, ele ficou furioso e depois de refletir no meu coração sobre tudo isso, repreendi os nobres e os oficiais, que era quem estava fazendo tudo aquilo com os israelitas, né? E ele disse: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas, por isso convoquei uma grande reunião para tratar deles. E ali ele ainda continuou, né, falando que eles foram resgatados. Sim, quando eles foram exilados, foram como se fossem eles sido vendidos, né, levados como escravos. E agora eles estavam retornando. E quando retorna, por falta de comida, por falta de vinha para fazer ali o trigo deles e tudo mais para sustento, os próprios israelitas cobram deles, né? Como eles não tinham nenhum bem nem nada, eles vendiam a terra, alguns vendiam os próprios filhos ou as filhas, né? Então ali ele fala assim: poxa, a gente foi resgatado de um outro povo, agora a gente vai ter que pagar para o próprio compatriota para ter eles de volta. Isso está muito errado, né? E ali é como a gente já falou em capítulos, em episódios anteriores, né? Às vezes a pessoa precisa ouvir o que está acontecendo para ela cair em si do mal que ela está fazendo, né? Então aqui eles não tinham essa noção, né? E ali até Neemias fala, né? Devolvam-lhes imediatamente as suas terras, as suas vinhas, as suas oliveiras, as suas casas, bem como os juros cobrados deles, a centésima parte do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite. Isso está no versículo 11. E aí, após eles ouvirem tudo o que eles estavam fazendo e ouvir também o mandato, assim, né, de Neemias do que eles tinham que fazer, eles não titubearam, né? Eles realmente responderam: devolveremos tudo o que você disse e não exigiremos mais nada deles. Faremos o que você nos pediu. Então ele convocou ali os sacerdotes e fez eles declararem em juramento. E depois deles declararem juramento, Neemias vai e sacude, né, a dobra do seu manto. E essa expressão de sacudir a dobra do manto, né, ele é como se fosse uma maldição. Quando Neemias faz isso, né, ele sacudiu as suas vestes e pronunciou que qualquer um que mantivesse sua promessa seria igualmente sacudido e vazio, perdendo tudo aquilo que possuía. Então, esse ato dele era maldição. Se você não cumprir, você vai perder tudo e vai ficar vazio. E ali, né, ninguém desejava aquilo, né? É legal da gente entender que o modo ali deles viverem é o modo normal, padrão de qualquer sociedade. Então, uma pessoa, quando ela está endividada ou ela está com dificuldade financeira, ela procura alguém para emprestar dinheiro, né? Até porque ali eles falam, né, que eles estão se mudando para ali. A família geralmente é grande. Isso é uma coisa que a gente vê muito dos israelitas. Eles conseguiam ter muitos filhos, né? Era uma família que sempre crescia muito, né? As mulheres tinham facilidade de ter os filhos e tal. Então, assim, é um padrão comum você pegar dinheiro, né, emprestado ali. E quem que emprestava o dinheiro? Não tinha banco naquela época. Eram as famílias mais ricas, que eram os nobres, né? Então, aqui, o que que ele está falando é, os nobres, que eram irmãos israelitas de sangue, né? Emprestavam dinheiro para os seus amigos, seus vizinhos, né? Só que os mais pobres ali cobrando juros altos. E daí, quando a pessoa não conseguia pagar os juros, ele ia lá e tomava a fazenda, ele ia lá e tomava a vinha, ele ia lá e tomava o filho como escravo, e assim que ia acontecendo, né? E como sempre, né? Tipo assim, a terra ia ficando cada vez mais nas mãos dos mais poderosos e os mais pobres cada vez mais pobres, né? Tendo essa diferença cada vez maior ali entre a sociedade, né? A nobreza e os mais pobres, né?
Até que um momento ali, né, Neemias põe um basta naquilo, né? E depois mostra, né, no versículo 13, que eles cumpriram o que prometeu. E aí mostra também quem era Neemias ali em meio ao povo, né? Que coloca ali no versículo 14: no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra. Então ali, Neemias não era só, vamos dizer assim, um sacerdote, um escriba. Ele foi nomeado governador ali em Jerusalém, e até o 32º ano do reinado de Artaxerxes. Durante 12 anos, ele não comeu a comida destinada ao governador. E ali ele vem explicando o porquê, né? Essa comida seria como se fosse assim, uma obrigação do povo a dar para o governador ali da terra. E isso, querendo ou não, seria prejudicial para os israelitas, porque eles estariam trabalhando para sustentar o governador. E aí o Neemias ele faz ao contrário, né? Ele coloca até no versículo 16: eu fiz ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço da terra, né? E ele até colocou, né? Não comemos nenhuma comida destinada ao governador. E ali ele continua falando como que foi que ele mesmo, né, todos os dias eram preparados à minha custa um boi, seis das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinho de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigia a comida destinada ao governador, pois as exigências eram pesadas sobre este povo. Então aqui justifica por que ele também não comia da comida de governador, né? Exato. E daí, no capítulo 6 ele começa falando sobre a tentativa de intimidação, né? Novamente, né, Sanballat, Tobias e Gesem, o tal do árabe, né, estavam ali incomodados com o andamento que estava tendo a reconstrução do muro de Jerusalém. E ali fala que quando souberam que havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora então eu ainda não tivesse colocado as portas, esses foram atrás ali de Neemias, querendo fazer uma reunião, querendo conversar com Neemias, né? Então isso é uma coisa legal só da gente entender que tem um parente ali que terminou os muros, no entanto, as portas ainda não tinham sido colocadas. E isso mostra que Sanballat e Gesem estavam ali de olho, né? Tipo assim, olha, ainda há um meio, né, da gente entrar nessa cidade, porque as portas ainda não foram colocadas, mas o muro já está pronto, né? E fala que ele mandava ali uma carta pedindo para encontrar, né, Neemias. E contudo, né, isso mostra que sempre teve o intuito de fazer algum mal. Não sabe o que que era, se era realmente matar Neemias, se era sequestrar Neemias, se era só sumir, né, ali com Neemias, fazer de prisioneiro, não sabe o que que era. Mas pediam, né, mandavam essa carta pedindo para Neemias ir ao encontro deles em um local determinado, né? E a resposta de Neemias eu acho muito bacana, que ele fala ali, né? Por que parar, né? Ele fala ali no versículo 3: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Então ele não fala assim um não, né? Ele não é direto, ele só fala, olha, eu estou em um grande projeto e nem fala que é sobre o muro, mas o povo já sabia, né? Inclusive Sambalat ali e Gesem sabia que era sobre o muro. Ele falava, mas eu estou em um grande projeto e não pretendo parar, né? Eu não posso descer. Por que que eu pararia? Me dê um motivo. Por que que eu devo parar aqui essa obra para encontrar com vocês? E fala que o povo, eles não respondiam, eles só continuavam mandando cartas e mais cartas pedindo para que Neemias fosse, né? E ali fala até uma outra coisa sobre a carta aberta, no versículo 5 que fala: então, na quinta vez, Sambalat mandou-me um dos homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta. O que que é essa carta aberta? Era uma mensagem, gente, era uma carta que enquanto essa carta corria, o povo poderia estar lendo. Então, por onde ia passando, né, aquele mensageiro com a carta,
ele podia indo lendo aquela carta. Então, tipo assim, ó, eu tô saindo, um exemplo, de São Paulo para Campo Grande. Se eu paro em Três Lagoas, eu posso ir na praça ler aquela carta, falando, olha, Sambalat está enviando uma carta para Neemias dizendo, tá. E o que estava dizendo essa carta? Por que mandou ali uma carta aberta? Falando que dizem entre as nações, isso é Sambalat escrevendo, né? No versículo 6. Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na eminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito. Então aqui Sambalat foi muito ousado, né? E colocou quem como o amigo ali para dizer que era verdade? Gesem. E quem que era Gesem, né? Além de ser um árabe, um amigo qualquer, não era nenhum, não tinha nenhum cargo elevado, assim, vamos dizer assim, né? Vamos dizer que ele era o dono da verdade. Não, era só Gesem ali, o árabe que era também, né, um dos governadores de terras vizinhas. Mas ele criou ali aquela história e isso que é legal de entender. Por que que isso foi como carta aberta? Para intimidar ainda mais Neemias, falando: olha, Neemias, vem aqui conversar com a gente, porque agora todo mundo, né, as nações já estão sabendo que você está reconstruindo o muro para se proclamar rei. E nunca isso foi da vontade de Neemias, né? Isso é legal da gente entender, deixar claro que isso não era, nunca passou na cabeça de Neemias. Ele só queria reconstruir o muro, mas, né, querendo trazer, né, intimidar Neemias, eles colocaram isso, criaram, né, essa falsidade, aí, criaram essa história aí só para intimidar ele. E Neemias não deixa isso acontecer, não deixa isso abalar ele, né? E até fala, eu mandei a resposta no versículo 8. Nada disso que você está dizendo, né, está acontecendo. É pura invenção sua. Direto, claro, né? Tentando ali, né, não deixar que essa intimidação tomasse conta e aquilo aumentasse ainda mais os rumores, né, entre as nações vizinhas ali e até mesmo o povo. E ali no versículo 10 em diante fala ainda de uma intimidação e uma tentativa ainda de intimidar Neemias do próprio povo, né, de dentro ali de Jerusalém, que fala sobre Semaías, que era filho de Delaías, né, e neto de Metabel, que estava trancado a portas adentro, falando para Neemias: olha, você tem que se esconder, porque o povo vai vir tentar executar você esta noite. E Neemias fala: cara, peraí, se eu fizer alguma coisa, né, se eu realmente me esconder, isso que é legal da gente entender, o que que decorre ali nesse versículo 11 até o 13, Neemias falando, não, eu não posso me esconder, porque se eu me esconder, realmente o povo vai acreditar que eu estou tentando me proclamar rei e estão vindo tentar me executar, e eu não posso fazer isso. Se eu realmente for me esconder, eu estou dando brecha, né, a esses rumores. Então, só que ele analisa, né, e isso é legal de entender, que era dentro ali, né, do próprio, um dos sacerdotes ali, que era Semaías. E ele fala, não, eu não irei, porque percebi que que não era Deus que o tinha enviado, e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalat o tinham contratado, né? Então ele fala, não vou cair nessa conversa, e dá margens aí, né, a esses rumores. E ali no versículo 15, né, ele vai ainda para a parte do término da reconstrução. Ali a gente consegue datar muito bem a duração da reconstrução do Muro de Jerusalém, que ele coloca ali que foi em 52 dias. Então, em 52 dias, um prazo aí bem curto, um prazo bem rápido, né? Eles conseguiram terminar a reconstrução do muro. Lembrando que ainda faltava colocar as portas que tinha no muro. E eram várias portas, não era só algumas não, né? Mas ali o povo ainda continuava, né, tentando atemorizar ele, né? E mostra aqui no versículo 17 que havia uma relação entre os nobres de Judá e Tobias, né? Tobias e também Sambalat, mas aqui principalmente Tobias. Então ali relata, né, que o filho de Tobias tinha se casado com a filha de Messulão. Então havia ali uma proximidade entre as famílias, né? E havia o interesse
da nobreza, né, da família nobre ali de Judá, de não ter nenhuma rivalidade com Tobias, e Tobias assim também com Sanballat, com Gesem, porque havia ali um casamento. Então, esse casamento também mostrava que havia um acordo político entre eles. Por isso que fala ali no versículo 18. Porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele quem? Tobias, por juramento, visto que era genro de Secanias, tal, tal. Então, assim, havia um juramento ali de não ter uma separação com o povo de Tobias, né? Até a gente já leu ali que Tobias ele era governador de uma outra nação vizinha ali de Jerusalém. Mas até por causa dessa relação política, eles queriam ali não deixar, né, que Neemias concluísse toda a obra que ele tinha, né? Então isso era legal da gente entender que a intimidação por Neemias vinha de todos os lados, vinha tanto interno como também externo, né, das nações vizinhas. E depois a gente foi para Neemias 7, finalizando a nossa leitura do dia de hoje, falando que os muros foram construídos e as portas foram colocadas no lugar. E nesse momento, Neemias já nomeia, né, os porteiros, os cantores e os levitas. E para governar Jerusalém, ele encarregou o irmão Hanani e com ele também Hananias, porque eles eram tementes a Deus. Então, esse do versículo 2 é muito bacana da gente ler, referente à característica que teve uma pessoa para se nomear governador, né? Não era porque ele era forte, não era porque a família dele era influente ou coisa do tipo, mas sim porque ele era temente a Deus mais do que a maioria dos homens. E isso mostrava o quê? Que ele iria assim cumprir as leis de Deus, que era o que o povo mais estava se desviando e foi também um motivo do que levou eles a serem exilados. Então não dava para colocar no governo alguém que não obedecia a Deus, alguém que gostava só de riquezas e coisas do tipo. Então ele colocou ali Hanani e Hananias para governar por conta disso, né? Para eles seguirem o caminho de Deus e levar consigo o povo também a seguir o caminho de Deus. E só um adendo aqui. É legal da gente saber que foi Hanani que lá no capítulo 1 de Neemias foi até aonde Neemias estava, lá no reinado de Artaxerxes, e que falou para Neemias sobre o que estava acontecendo em Jerusalém, né? Então, só para a gente saber que foi esse mesmo, né, o irmão dele, que lá no capítulo 1 fala, né, de conta como estava, agora se está se tornando aí o comandante, né, de Jerusalém. Exatamente. E aí depois ele fala, né, sobre essa parte das portas de Jerusalém, qual era o horário para ser aberta e qual o horário para ser fechada. E por que que ela deveria ser aberta só quando o sol estivesse no alto, bem no alto? Isso quer dizer que era para quando soubesse que as pessoas estavam todas alertas, né? Se fosse assim, ao amanhecer, às vezes estaria mais da metade da cidade dormindo ainda. E ali mostrava, né, esses muros e essas portas um meio de proteção para Jerusalém. Então, ali por isso que ele coloca que as portas deveriam ser abertas só quando o sol estivesse no alto e antes de deixarem o serviço, né, deveriam deixar todas elas fechadas e travadas, né, trancadas ali as portas, sendo a proteção ali de Jerusalém. E aí depois ele vai e designa também moradores de Jerusalém para sentinelas e alguns nos postos no muro e outros em frente da casa. Então aqui também mostra que a construção do muro foi concluída, né? Porém, os trabalhos ainda não, que ainda precisava ter esses trabalhos, né? Que eles precisavam estar cuidando da cidade, que não era só simplesmente construir o muro e largar. E aí ele vem falando sobre a lista, né, dos que voltaram do exílio. Para quê? Para saber melhor sobre a distribuição que se estava e como estava a cidade, né? Quem voltou? Quantas são as pessoas? É uma forma, vamos dizer assim, de o IBGE daquele tempo, né? E é legal que ele coloca isso no versículo 5,
mostrando que realmente não era um desejo dele, né, de saber quantas pessoas que estavam seguras ali, ou tipo assim, uma coisa meio que pro próprio ego, mas mostrando que Deus tinha colocado, né, Exatamente. ele coloca, por isso, meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, oficiais e todo o povo para registrá-los por família, né, porque a gente já viu que em outras partes aí da Bíblia que fazer esse censo, às vezes por orgulho, era uma coisa ruim, né? E é isso, a gente viu lá em Davi, né? Que quando ele fez isso daí, acabou com tudo, né? Porque o censo quem manda é o Senhor. E aqui nesse momento ele estava mandando. E uma forma também de ver sobre as famílias descendentes de Abraão. Então, por isso que eles viam essa genealogia, né? Até fala que ele pegou um livro ali, né? Ele fala até no versículo 5 ainda, né? Que ele pegou o livro, né? Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar e nele estava registrado. E ali começou. Então, para saber se realmente todos que voltaram era de Abraão, se não tinha infiltrados e principalmente, né, se esses descendentes de Abraão, principalmente os levitas, eram mesmo, né? Não era aqueles, eu sou levita, eu tô me nomeando levita. Não, precisava ter essa linhagem vinda ali, né? Comprovação, né? Comprovada. Tanto é que fala ali no versículo 64 a 65 sobre uma família que não estava mostrando ali nos registros e eles iriam consultar o Urim e o Tumim. Essa consulta a gente já viu lá atrás, na parte de Levíticos mesmo, que Deus ordena que criasse esse Tumim e Urim para consultar ele e tudo mais. E ali eles estavam cumprindo essa ordenança. E até aqui nas explicações não se sabe se esse Urim e Tumim é os originais ou se já foi criado outro, porque deve ter se perdido, né, na parte ali do domínio de Jerusalém pelo exílio. Então não se sabe se é o mesmo ou se é outro. Mas ali era para consultar se aquela família era ou não descendentes de levitas. Então o próprio Senhor iria dar esse direcionamento, né? E aqui foi bem objetivo essa leitura do capítulo 7, mostrando sobre quem voltou, quem são as genealogias, de onde são e para onde estão, né, agora. Exatamente. Acho que é isso que a gente tem para compartilhar hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês. Já te convido para você curtir esse episódio, se inscrever no nosso canal e ativar o seu sininho para estar conosco nos próximos capítulos, tá? Porque a gente vai continuar ainda o livro de Neemias. O próximo nós vamos ler aí Neemias 8, 9 e 10, tá bom? Então te esperamos no próximo episódio. Beijo, Tchau! tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!